Hoje trago ao canal da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de contabilidade das sociedades. Vamos falar sobre a aplicação de resultados. Vamos ver alguns casos práticos sobre esta matéria. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform, Escola de Formação Prática, desenvolvemos um amplo conjunto de cursos, os quais pode consultar em certform.pt. Temos cursos na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform. Pode fazer a formação ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, e temos cursos em live streaming, com sessões síncronas em tempo real. De uma forma ou de outra, os nossos cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Bom, tendo havido lucros num ano N, quais são as prioridades na distribuição dos resultados e quais são os critérios de aplicação sucessiva? A aplicação de resultados de uma empresa deve ser efetuada tendo por base os seguintes critérios de aplicação sucessiva. Isto é uma hierarquia. Em primeiro lugar, é preciso fazer cobertura de prejuízos acumulados de períodos anteriores, caso eles existam. Eles estão concentrados em resultados transitados. Depois, em segundo lugar, é preciso constituir ou reforçar a reserva legal. Em sociedades anónimas, em sociedades por cotas, existem regras, já vamos ver na aplicação de casos práticos. O que daí ainda restar de resultado distribuível, temos de fazer a constituição ou reforço de reservas estatutárias se estiverem previstas no Pacto Social. Depois, a constituição ou reforço de reservas livres, segue-se, e agora sim, a distribuição de dividendos ou de lucros. Dividendos, sociedade anónima, lucros, sociedade por cotas. E isto de acordo com o resultado ainda distribuível. Em sexto lugar, portanto, já vou em cinco aplicações. A sexta serão as gratificações aos órgãos sociais, aos órgãos de administração e ao pessoal. E depois, em sétimo lugar, o que daí ainda não se tiver distribuído ficará mantido em resultados transitados através dos lucros retidos. Isto é uma aplicação dos resultados. Obviamente que a empresa tem de obedecer àquilo que está estipulado no Código das Sociedades Comerciais. Ora, para melhor ilustrar isto, vamos ver alguns casos práticos que constam aqui do Manual da Formação sobre o tema Contabilidade das Sociedades. Vejamos o primeiro caso. Trata-se de uma sociedade anónima e a sociedade é a Sociedade Delta Aeronáutica, S.A., tem a sua sede em Oeiras, dedica-se à concepção e fabrico de componentes para a indústria aeronáutica. O seu capital social é representado por 400.000 ações ordinárias de valor nominal unitário de €1. No dia 31 de dezembro do ano N, o capital próprio da entidade apresentava a seguinte composição, conforme vamos agora observar no balanço, a 31 de dezembro do período N. O capital subscrito cifra-se em €400.000, a empresa apresenta reservas legais de 60.000, uma nota, as sociedades anónimas vão ter de imputar, em caso de resultado líquido positivo, 5% do mesmo à reserva legal, até que esta venha a alcançar 20% do capital subscrito, portanto 20% de 400.000 são 80.000,
As reservas legais ainda não alcançaram 80 mil, portanto serão prioridade. Depois temos reservas estatutárias de 25 mil e temos aqui a particularidade dos resultados transitados serem negativos. E a partir do momento em que os resultados transitados são negativos, a prioridade passa a ser no topo, a cobertura de prejuízos acumulados. E, portanto, a empresa tem um resultado líquido do período positivo de 95 mil euros e, portanto, estes 95 mil euros, prioritariamente, terão de cobrir estes resultados negativos de 18 mil e o que daí ainda sobrar, então teremos as prioridades que vamos elencar e ver aqui na descrição deste caso. Bom, uma coisa muito importante é que isto é o balanço à data de relato, portanto a 31 de dezembro do ano N, e em janeiro do ano a seguir, não é? Este resultado líquido de 95 mil euros, que é um saldo credor da conta 818, resultado líquido, esta conta tem que ser debitada em janeiro do próximo ano. Eu vou dizer no dia 1 de janeiro do próximo ano, todo o resultado líquido apurado em N é obrigatoriamente transferido para resultados transitados. Debita-se a conta 818, resultado líquido do período, e credita-se a conta 56. E esta operação, portanto a conta 56, vai agora apresentar um saldo credor, porque ela tem um saldo devedor a débito de 18 mil, incorpora a crédito 95 mil e, portanto, gera-se ali um saldo credor, a diferença entre os 18 e os 95, e é esse o resultado que, a partir daí, vai ser distribuído pelas formas que já vamos ver. O que é que se pretende aqui? Em 25 de março de N+1, a Assembleia Geral de Acionistas deliberou aprovar a seguinte aplicação do resultado disponível. Portanto, segundo os critérios de aplicação sucessiva previstos pela interpretação do Código das Sociedades Comerciais. Pretendemos o reforço da reserva legal com 5% do saldo credor de resultados transitados, porque a reserva legal ainda apenas está em 60 mil, ela terá de vir a alcançar 80 mil, mas é obrigatório 5% ao ano do resultado disponível. E depois, o que daí ainda sobrar, reforçar a reserva estatutária com 10%, do valor remanescente após a constituição da reserva legal, e isto está em conformidade com o Pacto Social, a reserva estatutária, e, por fim, a distribuição de dividendos correspondentes a 30% do resultado distribuível remanescente a atribuir a acionistas. Os acionistas são pessoas singulares, residentes em território nacional, e o remanescente após esta distribuição permanece em resultados transitados como lucros retidos. Foi ainda deliberado que os dividendos seriam colocados à disposição dos acionistas em 5 de abril de N+1 e pagos, efetivamente, em 10 de abril desse mesmo ano, e temos de fazer uma retenção na fonte de IRS relativamente aos dividendos à taxa liberatória de 28%, e depois a entidade vai ter de entregar essa quantia ao Estado, aqui é a substituição tributária, até ao dia 20 do mês seguinte. Pretende-se, então, apresentar o quadro integrado da aplicação dos resultados, efetuar os lançamentos contabilísticos, desde a transferência do resultado líquido até ao pagamento integral dos dividendos e da retenção na fonte, e, após tudo isto, apresentar a nova composição da classe 5 do capital próprio após a conclusão de todo este processo. Bom, então, passo a passo, e agora, obviamente, já fazendo aqui os critérios de aplicação sucessiva, tudo começou
em janeiro do ano seguinte, com a transferência do saldo credor do resultado líquido do período. Esta conta estava credora, debitou-se e creditou-se a conta 56, resultados transitados. E, portanto, após este lançamento, portanto, vamos agora aqui para ver os respectivos lançamentos. Portanto, no primeiro dia de janeiro, vamos considerar isso uma possibilidade, não é? E aqui a ideia é mesmo dizer que é o mais breve possível. Em janeiro, portanto, a conta 818, o resultado líquido, é debitada, portanto, ela saldou. Ao saldar, ela fica disponível para vir a receber no final do período, através do apuramento dos resultados do período N+1, o que vem dos rendimentos a crédito e o que vem dos gastos a débito, e vai-se voltar a formar o novo resultado líquido, mas para já ele está livre para o novo exercício, ao debitar a conta resultado líquido do período. E credita-se os resultados transitados. E, portanto, a partir de agora, o que é que temos em resultados transitados a partir de agora? Não esquecer que os resultados transitados vão ter a débito os seus 18.000, que é o prejuízo acumulado, a crédito o montante de 95.000, passam a ter um saldo credor de 77.000. E agora vamos jogar com estes 77.000. E aquilo que é preciso fazer, agora em termos prioritários, uma vez que já está resolvida a cobertura de prejuízos acumulados, portanto, agora vamos ter de fazer um reforço da reserva legal. De acordo com o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, e isto aplica-se às sociedades anónimas, a reserva legal deve alcançar 20% do capital social. 20% do capital social são 80.000, mas atualmente a reserva legal está apenas em 60. Portanto, ainda é preciso caminhar, não é? Reforçando esta reserva em 20.000, mas não vai ser já tudo agora, porque aquilo que nós vamos fazer é 5% dos 77.000, não é? Que é o valor credor de resultados transitados, e aplicando aqui o reforço da reserva legal. Então, a reserva legal, e agora já é a segunda etapa, o reconhecimento da aplicação dos resultados deliberado em Assembleia Geral. Portanto, 5% dos 77.000, só verificar aqui, 5% dos 77.000, o que dá 3.850. Entretanto, estávamos com 77.000. Vamos aqui só ao documento para ver as nossas contas. Tínhamos um saldo devedor em resultados transitados de 18.000. Fizemos a transferência para o resultado líquido de 95.000. Passou os resultados transitados a terem a crédito, o seu saldo credor, absorveram os prejuízos e, após a absorção dos prejuízos, passa-se a ter um saldo credor de 77.000. 5% dos 77.000, 3.850 para reforçar a reserva legal. Ainda fica longe de atingir o seu ponto ótimo, 20% do capital social. Mas é assim, todos os anos vamos reforçando. Ora, ao consumir dos 77.000, 3.850 para a reserva legal, vamos imputar à reserva estatutária, conforme decorreu da Assembleia e dos Estatutos, 10% dos 73.150, que é aquilo que ainda estava disponível, ou seja, 7.315. Portanto, dos 73.150, 10% para a reserva estatutária, 7.315. O resultado distribuível
passa a ser agora de 65.835. E 30% deste valor vai ser distribuído na forma de dividendos pelos acionistas, o que prefaz 19.750,50. O que significa que, a partir de agora, os nossos resultados transitados ficam com um saldo credor, logo positivo, de 46.084,50. Portanto, agora que já entendemos aqui os nossos cálculos e a forma como se vai, os critérios de aplicação sucessiva, vamos então ver o lançamento que foi feito, porque agora são exatamente os mesmos valores, não é? Portanto, debitamos os resultados transitados por 30.915,50. Credita-se a reserva legal, 3.850. A classe 5, quando se credita, significa aumento, reforço. Quando se debita, significa diminuição. Creditam-se as reservas estatutárias, reforçando-as em 7.315. E vamos estabelecer aqui uma conta de dívida, ou seja, de passivo corrente, a conta 264, acionistas sócios, resultados atribuídos. Esta conta vai aqui, ao ser creditada, vai agora refletir que há uma dívida para com os acionistas, para com os sócios, neste caso acionistas, porque é uma sociedade anónima, de 19.750, que é a dívida que corresponde, obviamente, aos dividendos que terão de vir a ser pagos. Bem, nesta altura vai ser necessário também fazer a transferência dos valores atribuídos para os lucros disponíveis. Portanto, é uma transferência de contas. A conta 264 vai ser debitada e, portanto, salda. Entretanto, é efetuada a retenção na fonte de 28%, é uma taxa liberatória, e credita-se a conta 265 a acionistas sócios pelos lucros disponíveis, que é o valor que tem que ser pago, líquido. E quando se fizer o pagamento, a conta 265 é debitada e credita-se a conta 121 pela saída do valor, pelas transferências feitas para os acionistas. Entretanto, ficou retido o IRS de 5.530,14 e até ao dia 20 do mês a seguir, não é? Aqui seria 20 de maio, a conta 24-23 vai ser debitada, portanto, contas saldadas com o Estado, e credita-se a conta 121 pelo pagamento ao fisco. E após este lançamento, mas muito focado aqui na classe 5, portanto, o foco aqui é só na classe 5, o nosso balanço, em termos de classe 5, passa a ter a seguinte estrutura. O capital subscrito continua nos 400 mil euros, portanto, intocável. As reservas legais aumentaram, não é? E agora passaram de 60 mil para 63.850. As estatutárias também aumentaram. E os resultados transitados, que eram negativos anteriormente, passaram agora para positivos. E 46.084. Portanto, há aqui, efetivamente, uma elevação do capital próprio, mas atenção que ainda se vai formar o resultado líquido do período do ano N+1, não é? E ele vai ser formado quando se fizer o apuramento dos resultados. Em princípio, vamos fazê-lo. Esta empresa vai fazê-lo, obviamente, no encerramento das contas a 31 de dezembro do ano N+1. Bom, este é um exemplo de que existe efetivamente
um método de aplicação sucessiva dos resultados, revendo dentro da hierarquia, em primeiro lugar, a cobertura de prejuízos acumulados, depois, em segundo lugar, a constituição ou o reforço da reserva legal, em terceiro lugar, a constituição ou reforço de reservas estatutárias, quando previstas no Pacto Social, a constituição ou reforço de reservas livres, se for essa a vontade da entidade, e o que ainda estiver disponível, a distribuição na forma de dividendos para os acionistas, na forma de lucros para os sócios, no caso a sociedade por cotas. O que permanecerem resultados transitados são lucros que ficam retidos na entidade. Agora vamos ver um exemplo de uma sociedade por cotas. Aqui a Beta Consultores. Esta sociedade por cotas apresenta a seguinte situação. Portanto, isto a nível de enunciado agora seria o caso prático número 2, onde temos a Beta Consultores Limitada, com sede em Braga, dedica-se à prestação de serviços de consultoria na área da gestão empresarial, tem um capital social de 10 mil euros, encontra-se dividido em duas cotas iguais, 5 mil detidas pelo António Silva, que é o sócio A, e também 5 mil, porque é 50% para cada um, a Beatriz Costa, o sócio B, e à data de relato, 31 de dezembro do ano N, o capital próprio apresenta um capital subscrito pelo Estado de 10 mil euros, as reservas legais de 2.200, os resultados transitados negativos, portanto, prioridade de cobertura de prejuízos acumulados, e o resultado líquido do período, 18 mil. Isto é uma sociedade por cotas. O que é que aqui na sociedade por cotas é diferente? É diferente o seguinte. O capital subscrito é de 10 mil euros. Se nós fizermos 20% de 10 mil para a reserva legal, 20% de 10 mil dá 2 mil euros. Mas na sociedade por cotas, e conforme o artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais, a reserva legal não pode ficar inferior, não pode ser inferior a 2.500 euros. Esse é o objetivo, não é? A menos que 20% do capital social seja superior a 2.500 euros, em que vai prevalecer esse valor maior. Por exemplo, no caso de um outro exemplo que aqui temos no manual, uma outra sociedade por cotas, aqui é a Gama Engenharia Limitada, tem um capital subscrito de 20 mil e tem uma reserva legal para já de 3.500. 20 mil vezes 20% dá 4 mil. 4 mil é maior que 2.500. O objetivo desta empresa é alcançar uma reserva legal de 4 mil euros. Porque 20% do seu capital subscrito é superior a 2.500 euros. Então permanece 20% do capital subscrito. Já a empresa anterior, do exemplo 2, como tem um capital subscrito de 10 mil, fazendo 20% dos 10 mil dá apenas 2 mil, o objetivo é alcançar 2.500 de reserva legal, porque ela não pode ser inferior a esse valor. E, portanto, esta empresa não vai ficar pelaquela regra: eu tenho de alcançar na minha reserva legal 20% do meu capital subscrito, porque está condicionada ao mínimo das sociedades por cotas, que é 2.500 euros. Então o trabalho tem que ser feito assim, no caso concreto. Bem, como é que vamos resolver aqui esta situação? No início do ano, claro está, temos de fazer a passagem, a transição, a transferência do resultado líquido do período para os resultados transitados, não é? Portanto, temos de debitar resultado líquido do período e creditar resultados transitados, que vão ser, assim, reforçados em 18 mil, sabendo que a débito dos resultados transitados temos os prejuízos acumulados de 4.500 euros,
ficamos com um saldo credor de resultados transitados após absorção dos prejuízos de 13.500 euros. E é com este valor que vamos julgar. Temos de reforçar a reserva legal com 5% dos 13.500. Portanto, quanto é que dá 5% dos 13.500? Dá 675 euros. 675 euros. Mas não é preciso tanto, porque recuando aqui ao enunciado, para alcançar 2.500 euros, que é o objetivo desta empresa, porque uma vez que 20% de 10.000 é inferior a 2.500, o objetivo desta empresa é ter uma reserva legal de 2.500 euros. É só preciso mais 300 para chegar aos 2.500. E, portanto, não vai necessitar de 5% dos 13.500, basta 300. Não precisa de reforçar em 675, é obrigatório 300. E a partir de agora passa a ter a reserva legal no seu ponto ótimo, são 2.500 euros. Que é superior a 20% de 10.000 e vigora sempre o maior entre os dois, na sociedade por cotas. Ora, ao fazer o reforço da reserva legal em 300 euros, o resultado disponível passa a ser de 13.200. Distribuindo 30% de 13.200, portanto foi esta a aplicação que está instituída na Assembleia Geral da aprovação das contas, a deliberação assim o ditou, 30% dos 13.200 dá 3.960, é este o valor que vai para os sócios, metade para cada um. O sócio A receberá 1.980, o sócio B receberá 1.980, porque cada um tem uma cota de 50%, e aqui é na proporção das respectivas cotas, estamos em sociedade por cotas. Os resultados transitados ficam em 9.240 credores. Bom, em termos de lançamentos, neste segundo exemplo, tínhamos então o nosso balanço com a sua configuração inicial, já a nossa conhecida, portanto, 10.000 em capital subscrito, 2.200 em reservas legais, é preciso mais 300 para atingir 2.500 e 2.500, porque fazendo 20% de 10.000 dá somente 2.000 e a sociedade por cotas tem que ter uma reserva legal mínima de 2.500, portanto é o valor fixado. Depois temos os resultados transitados negativos e temos o resultado líquido de 18.000. Este resultado líquido é transferido no início do ano N+1 para os transitados, debita-se resultado líquido, credita-se resultados transitados, e agora afeta-se a parte dos resultados transitados à reserva legal, precisamos apenas de 300 euros, credita-se esta conta, e o remanescente e 30% do mesmo, segundo a Assembleia Geral de Aprovação de Contas, irá para o sócio A, 1.980, e para a sócia B, 1.980, através dos resultados atribuídos. E, portanto, os resultados transitados aqui perdem 4.260. Depois, faz-se a colocação à disposição dos lucros, e, consequentemente, os saldos credores da conta 26.4 passam para a 26.5, mas pelo meio existe a retenção na fonte, porque os lucros estão sujeitos a 28% de retenção na fonte, que é uma taxa liberatória. A taxa liberatória de 25%. É liberatória porque depois os sócios não são obrigados a declarar isto no IRS, portanto, libera de declarar. Declaram no IRS, na categoria E, no anexo E,
se entenderem fazer o englobamento destes valores. Existe vantagem depois em englobar estes valores porque serão englobados apenas em 50% do respectivo montante, mas isso tem a ver com matéria de IRS. Quando se faz o pagamento, debita-se a conta 26,5 e credita-se a conta 12,1 até ao dia 20 do mês seguinte. A 24,23 das retenções na fonte é debitada e a 12,1 é creditada e temos assim as contas fechadas. A partir daqui temos uma nova fotografia do balanço. Portanto, depois de tudo isto, o nosso balanço, a sua fotografia, revela que o capital subscrito mantém-se nos 10.000 euros, não mexemos nele. A reserva legal passou para 2.500 e foi atingido o limite legal, já está no seu ponto ótimo, ou seja, nos próximos períodos, havendo lucros, já o reforço da reserva legal não vai ser feito. E os resultados transitados passaram a ser positivos em 9.240. Para já o resultado líquido do período mantém-se aqui ainda por apurar, não é? Exatamente como eu referi, o resultado líquido vai ser apurado depois no final daquele período, porque o resultado líquido é o resultado líquido do período. Ou seja, vai incorporar, pelo regime do acréscimo, a diferença entre os rendimentos daquele período e os gastos daquele período, independentemente de ter havido recebimento, no caso dos rendimentos, ou pagamento, no caso dos gastos, vigorando assim o regime do acréscimo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à próxima videoaula.